O que é boneca de pano realista? O que é esse tipo de boneca? Sua Isudinha te ensina a descobrir o seu poder fazendo bonecas de pano realista do absoluto zero. Gosta desse tipo de conteúdo? Então curte aí, me segue, clica aí no sininho, ativa o sininho para você receber todas as dicas, se inscreve no canal. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, faz tudo isso que eu falei. Se estiver vendo pelo Instagram, você vai lá, coloca no coraçãozinho ou dá 2 toquezinhos na tela. Também pode estar vendo pelo Facebook, vai lá, curte, compartilha e curte o vídeo, que é muito importante você estar sabendo e vai estar sempre recebendo dicas muito, muito importantes. Quando eu fazia boneca, eu jamais pensei em fazer bonecas de pano realista. Eu sempre fazia bonecas, mas bonecas simples, né? Bonecas comuns que a gente vê por aí, né? Sem muita expressão no rosto, né? Tinha bonecas com pinturas, bonecas com no olho colocavam um botãozinho, enfim, fazia esses tipos de boneca. Fiz também bonecas em amigurumis, mas assim, boneca de pano realista, do jeito que eu faço hoje, realmente eu nunca fiz esse tipo de boneca. E as pessoas se confundiam muito com as minhas bonecas, achando que fossem bonecas de silicone. E muitas me perguntavam se a boneca fazia xixi, se podia dar banho, como uma boneca de silicone. Na verdade, as bonecas de tecido, elas têm um outro tipo de cuidado, né? A boneca de silicone, você pode até dar banho, mas também não é adequado dar muito banho, porque pode estragar o silicone, enfim. A boneca de pano realista, a realista com peso, não pode dar banho. Mas por que não pode dar banho? Porque dentro da boneca tem o enchimento, que é para dar o peso, né? Normalmente a gente coloca areia de artesanato, areia tratada, né? Areia de construção tratada. Por isso que não pode dar banho. Porque se você der banho numa boneca dessa, a areia vai ficar muito úmida e o processo de secagem dessa areia é muito lenta e onde pode estar mofando a boneca. Então, nesse caso, não é adequado para isso. E as pessoas se confundiam muito, 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 achando que fosse bonecas de silicone. E aí, eu falei, mas é boneca, porque eu falava que era boneca reborn, né? Então, a visão das pessoas iam mais para as bonecas de silicone. E aí que eu vi, poxa, são bonecas realistas, né? Só parece um bebê. Aí que veio, poxa vida, então é boneca de pano realista. Então foi desvinculado com essa ideia das bonecas de silicone. Só que eu fazia essas bonecas, eu comecei a fazer essas bonecas de pano realista sem, assim, nenhuma pretensão, né? Eu queria realmente estar conhecendo qual tipo, como que era esse tipo de artesanato. Porque eu fiz vários artesanatos. Tenho aí uma vida aí de um pouco mais de 20 anos no ramo do artesanato. Fiz vários. Todos os artesanatos que você imagina, eu já fiz. Só que eu não era feliz. Eu fazia, mas sabe aquele dentro de mim não estava gritando de emoção, não tinha borboletas no meu estômago que fazia com que eu, nossa, vibrasse com aquela emoção. Eu fazia, tinha sim uma renda, me retornava pouco, mas me retornava, mas assim, eu não era muito feliz porque não me trazia o resultado que realmente eu precisava, o resultado que eu queria, né? E ao longo do tempo, né, da minha vivência como artesã, eu fui muito criticada, assim, não por muitas pessoas da minha família, por uma pessoa em específico, que falava que eu não tinha talento, que eu não ia ter condições de estar fazendo, ter sucesso no ramo de artesanato. Olhava assim e falava assim, você não tem vergonha de fazer uma coisa tão feia assim? Isso me deixava triste, porque era
tudo que eu estava querendo fazer. Eu me dedicava assim 100% da minha capacidade, eu me dedicava ao máximo para que ficasse bonito. E realmente eu não tinha esse apoio, né? Esse apoio que eu tinha dentro de casa. A gente sempre foi muito humilde, muito pobre, vim de uma origem muito pobre, e a minha mãe, ela sempre me incentivava a fazer o artesanato, uma que a gente, não sei você, mas eu fui educada a eu fazer o meu próprio enxoval. Hoje não tem mais isso, né? Nem compensa mais estar fazendo. Hoje você vai em lojas, você compra praticamente um enxoval inteiro com um custo não muito elevado. Mas na minha época era comum a mulher se preparar para o casamento. Então a gente era assim obrigada a conhecer, a fazer o artesanato. Então ali eu fazia pintura, enfim, eu fazia todo tipo de artesanato para poder fazer meu enxoval. E a minha mãe sempre me falava: se você souber fazer artesanato, você nunca vai passar fome. Porque você vai ter sempre algo na sua mão que você pode estar transformando em dinheiro, transformando em comida para dentro de casa. Então, faça artesanato, se dedique ao máximo e que a sua vida não vai ter tanto aperto lá na frente. E ao longo do tempo, isso foi se deixando perder na minha cabeça. Essas mensagens, né, que a minha mãe falava foi sendo um pouco reprimida e esquecida pelo tempo, né? Enfim, veio os filhos, e aí veio o casamento, né? Veio os filhos, e aí a criação dos filhos, e trazer para a escola, criança que fica doente, enfim, esse pensamento foi sendo um pouco esquecido, né? Mas eu sempre gostei muito de artesanato, sempre fiz muita coisa legal nessa parte de artesanato. Fazia bonecas, mas bonecas simples, né? Bonecas comuns, né? Como existe aí várias no mercado. Até que veio essa pandemia, né? A pandemia a gente se viu obrigada a ficar dentro de casa, né? Eu e mais todo mundo, toda a população do país, né? Do mundo ficou isolado dentro de casa. Só que aí, como é que eu faço? Né? Como é que a gente faz? Vai ficar o dia inteiro sem fazer nada? Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, fuçando ali na internet, eu conheci essa boneca de pano realista. Isso me chamou a atenção porque, assim, eu nunca tinha visto bonecas, assim, nesse tipo, né, de realismo. Eu via bonecas comuns, como eu já falei, e eu fazia também essas bonecas. Aí eu me inscrevi num curso, fiz um curso, e eu achei muito difícil o curso, difícil assim no entendimento, difícil na técnica mesmo de estar fazendo. O vídeo não era muito adequado, a pessoa ficava filmando fora do foco, né, do que eu precisava aprender. Então, na maioria das vezes, eu deduzia o que a professora estava falando. Então, não foi um curso 100% aproveitável, vamos dizer assim, por conta do vídeo em si. E aí eu falei, essa boneca mexeu comigo, mexeu de uma forma diferente. Só que eu achei a técnica difícil, né, de estar fazendo. E eu pensei, eu quero ir mais a fundo sobre isso. Fiz uma boneca de pano realista que ficou assim simplesmente horrível, mas para mim foi assim a boneca dos sonhos. Eu fiz essa boneca e quando assim eu me apaixonei. Obviamente não é a boneca da qualidade que eu faço hoje, mas eu percebi que ali tinha algo diferenciado. E aí eu fui procurando novas técnicas, fiz cursos com outras artesãs, com outras professoras, juntei, né, o conhecimento que eu tinha já como artesã, peguei esses 20 anos de artesanato que eu tinha, né, e juntei
todas as técnicas que você imagina, eu coloquei na boneca. A técnica de pintura em quadro, eu coloquei ali na boneca. Técnica de ponto cruz, coloquei ali na minha boneca. Então, eu fui pegando essa sacada, sabe, do artesanato e fui colocando nessa boneca, até que eu criei o meu próprio método, né? Método de se desenvolver, de desenrolar essa boneca. Então, e aí eu comecei a desenvolver a boneca. Mas como comprar material? Se a gente não pode sair de casa, eu moro aqui em São Paulo, então eu compro muito na 25 de março. Só que a 25 também estava tudo fechado, todas as lojas fechadas, o mundo inteiro estava parado dentro de casa. E como é que eu faço para poder desenvolver uma arte que eu conheci na pandemia, que eu não podia estar ali fazendo, porque falta de material? E aí fui fuçando ainda na internet e fui pesquisando lojas que pudesse me entregar em casa, que estivesse trabalhando também como home office, né? Trabalhando de casa, que pudesse me fornecer os materiais, enfim. Só que eu também não entendia muito naquela época sobre como mexer na internet, como procurar qual é a melhor loja, qual é a loja confiável, né? Porque eu não sei vocês, mas eu já tenho conhecidos que compram o celular e vem tijolo. A minha nora, esses dias, comprou um celular para a irmã dela e veio o fone de ouvido, né? De uma marca famosa, de uma marca, né, que todo mundo tem, tá? E aí veio na casa dela a caixa com o fone de ouvido. Então, quer dizer, então precisa ser lojas confiáveis, né? E aí a minha filha me ajudou a pesquisar lojas. Olha, essa loja aqui é legal, aquela loja ali já não é tanto. Então, eu fui fazendo uma reciclagem, né? Passando ali na peneira qual é a loja legal, qual que não é. E aí eu comprei pouco material, não comprei assim muito, porque eu também não sabia se a loja ia entregar. Então, se tivesse um prejuízo, seria um prejuízo um pouco menor, né? Se acaso o dinheiro que eu investi para comprar o tecido, por exemplo, e a loja não me entregou, se eu investisse muito, a loja não entregou, o golpe seria maior. Então, eu investia pouco para saber se a loja realmente era confiável. E assim que eu fui fazendo as minhas bonecas, até que um dia surgiu uma venda, né? E aí eu lembrei muito, muito do que a minha mãe tinha falado para mim naquela época, que se eu tivesse fazendo artesanato, se eu soubesse fazer artesanato, eu não passaria fome. Então, isso me bateu muito forte dentro de mim. E eu falei, é isso que eu tenho que estar fazendo. Eu não sei você, mas eu, durante a minha vida, eu tive alguns perrengues, como todo mundo tem, né? Não tinha muita grana para poder comprar alimento, enfim, teve uma época da minha vida que na minha geladeira tinha água, um pote de manteiga e 1 litro de leite. Era o que eu tinha, era o que eu podia estar oferecendo para os meus filhos. Bolacha, essas coisas, nem pensar, não tinha condições. Depois, logo, essa fase aí ruim passou e a gente foi trabalhando, foi melhorando, enfim. Mas assim, eu não desisti e veio forte, muito forte na minha cabeça essa mensagem da minha mãe. E eu pensei assim, poxa, ela confiou em mim, ela me ensinou a ter essa vontade de querer crescer. Então eu vou fazer, eu vou correr atrás. E comecei a parar de ouvir aquela pessoa que falava que meus trabalhos eram horríveis, que meu trabalho era muito ruim. E isso me causava muita tristeza. A tristeza era tão grande que eu só sabia engordar. Eu pegava minhas frustrações, eu colocava tudo na comida. Eu engordei um pouco mais de 20 quilos, né? E eu só ouvia palavras que eu não era capaz, que as minhas coisas eram horríveis.
Enfim, só coisas que me deixavam realmente muito, muito para baixo. Talvez você até ouça isso ou coisas até piores. Mas, é assim, eu nunca desisti porque eu lembrava muito do que a minha mãe falava para mim. E aí, então, surgiu uma venda. E acreditem vocês, se quiserem. Essa venda, eu vendi logo de início, logo na primeira venda, ela comprou 2 casais, né? 2 menininhas e 2 menininhos. Gostou do meu trabalho. E aí depois ela fez um pedido de 14, porque ela revendia os meus trabalhos. E aí, num outro pedido, ela fez um pedido de 30 bonecas. E eu sempre lembrando, olha o que a minha mãe, a sabedoria que a minha mãe tinha, e graças a Deus ela passou isso para mim e eu entendi essa grandiosidade da sabedoria dela. E eu vendi para essa cliente mais de 60 bebês. Mais de 60 bebês. Logicamente que eu tive outras vendas, né? Eu vendia para uma boneca só, eu vendia para dar de presente, para vários tipos de cliente. E eu tenho uma historinha que eu gosto muito, muito de contar essa história, porque faz muito sentido na minha vida. Talvez vai fazer um pouco de sentido na vida de vocês também. A história de um homem que estava num lugar que estava chovendo muito e começou a alagar. Começou a alagar e ele se viu num desespero. Eu falei assim, eu vou morrer afogada aqui, porque tá chovendo demais, a água só tá subindo e eu não tenho para onde ir. Foi quando ele pensou em fazer uma oração. Ele fez um pedido a Deus e pediu, Senhor, me dê um sinal de que eu vou sair dessa, porque se eu ficar aqui por mais tempo, eu vou morrer afogado. Então, por favor, me mande um sinal. E assim foi feito. Aí, logo ali, veio um barquinho, né? Um barquinho com um rapaz, e o rapaz dentro do barquinho falou, amigo, sobe aqui que eu vou te salvar, né? Eu vou te tirar desse lugar que você tá, porque você vai morrer afogado. Não, ele respondeu pro rapaz, não precisa se preocupar, porque Deus vai me dar um sinal. Deus vai me tirar daqui, ele vai me dar um sinal. E o rapaz que estava no barco falou, beleza, tudo bem, foi embora. E aí passou-se vários dias, veio um outro barco e nada, ele falou, não, eu vou ter o sinal de Deus, e enfim, passaram 2 barcos e ele não entrou nos 2 barcos. O que aconteceu com o abençoado? Morreu afogado. Chegando lá no céu, ele falou, poxa vida, Senhor, eu sou um homem de tanta fé, eu sempre falei do Senhor para todo mundo, na hora que eu mais precisei, o Senhor não me deu sinal, não me ajudou. E Deus, naquela paciência que vem só de Deus, ele falou, meu filho, eu te mandei 2 sinais e você recusou os 2 sinais. Mas como assim? Eu te mandei um barquinho e você não entrou. E eu te mandei um outro barquinho e você não entrou. E aí você morreu afogado. Então, para que serve essa historinha para a gente meditar? Que as oportunidades na vida da gente, elas vêm. Se você pede para Deus, Deus te mostra a oportunidade. Só que se você não estiver com o coração pronto para receber essa oportunidade, pronto para entender essa oportunidade, a oportunidade, ela não vai bater em você, ela vai chegar e vai embora, E aquela oportunidade que é para você vai para outro, porque você não estava mentalmente, você não estava pronto mentalmente para receber essa bênção. Por que eu contei essa história? Porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu estava na pandemia, certo? Eu poderia falar assim, bom, eu conheci a oportunidade da boneca de pano realista, mesmo com precariedade do curso, mesmo com um curso difícil, que eu tinha que entender e imaginar como que era feito, eu tinha que deduzir o que a professora estava querendo dizer, enfim, né? Eu podia ter todas as desculpas do mundo para não fazer, mas eu aproveitei aquele barquinho que Deus me mandou
e eu entrei dentro do barquinho. E eu não tinha mais volta, porque o barquinho ele só tinha que ir, porque se meu barquinho voltasse, eu ia morrer afogada. Então eu entrei nesse barquinho, não dei desculpa para a pandemia, não dei desculpa para o meu primeiro boneco, que foi mega criticado por uma pessoa. As outras pessoas, né, da minha família me elogiaram muito, porque sabia e sabem até hoje que eu gosto muito de fazer boneca e que eu gosto muito do artesanato. Sempre me incentivaram, mas essa pessoa em específico me derrubava. E era o carocinho do meu sapato, mas que realmente eu tirei esse caroço, graças a Deus. Enfim, eu aproveitei a oportunidade, aquele barquinho que Deus me mandou, eu entrei dentro e vendi para essa única cliente, e vendi mais de 60 bonecas de pano realista. E, logicamente, o primeiro que eu entreguei para ela não foi tão bem elaborado quanto os outros, que foram sempre... A gente vai se aperfeiçoando, a cada boneca que a gente faz, a gente vai se aperfeiçoando. Isso daí, para mim, é simplesmente fantástico, porque uma boneca nunca é igual à outra. Você vai sempre se aprimorando, se aperfeiçoando. E aí, olha o meu barquinho passando de novo. Me ligou um cliente, né, mandou mensagem primeiro, e depois ele me ligou, a gente entrou em contato, a gente começou a se conversar por telefone. E ele muito timidamente, com medo, eu percebi que ele estava com medo de falar comigo, de levar um preconceito, que eu tivesse um preconceito com ele, se eu falasse um não para ele. Vocês vão entender por quê. Ele perguntou para mim: você faz qualquer tipo de boneca realista? Sim, faço qualquer tipo de boneca que você precisar. Eu preciso de um boneco que tenha órgão genital. Até então eu fazia com órgão genital, né, para distinguir o menino e a menina, só que era o órgão genital pequenininho, só é um símbolo, para poder representar a menina e representar que era um menino. Só que ele falou: eu preciso que o boneco tenha tanto de altura. O boneco maior que eu vendi para ele tinha 1,60 m. E eu preciso que esse boneco tenha pênis do tamanho real, que tenha pelo nas axilas, pelo nas partes íntimas. Você faz? Eu percebi que ele perguntou se você faz com muito medo. Eu falei: lógico, eu faço. Ele ficou assim, abismado, ficou assustado. Sério mesmo que você faz? Sim, mas por que tanto medo de estar falando? Por que essa surpresa que você teve? Aí ele falou para mim: não, porque eu conversei com uma artesã que faz bonecas de pano, e essa pessoa me riu de mim, me desprezou, me ridicularizou, falando que eu estava pedindo para ela coisas obscenas, que era para ele procurar no sex shopping essas bonecas infláveis, enfim. Não percebeu o sentido do trabalho que ele queria. Na verdade, esse trabalho não era nem para ele, era para a irmã, que é psicopedagoga, e ela cuida de adolescentes autistas, né? Cuida de adolescentes que precisam saber como cuidar das partes íntimas, como fazer a higiene, né, das partes íntimas, e que fosse bonecos específicos daquele público, daquela clientela que a médica, né, a psicopedagoga tinha. Então eram adolescentes que gostavam do Goku, do Drácula, do Seu Madruga, do Shrek. Então, são personagens específicos que eu fiz. E fiz mais ou menos uns 15 bonecos gigantes para trabalho deles. E teve olha só o barquinho daquela artesã que passou na vida dela e ela se recusou a aceitar. Olha o barquinho que ela perdeu, e eu, não sou boba nem nada, entrei nesse barquinho. Esse barquinho, Deus não mandou nem para mim, mandou para outra artesã, que por puro preconceito, ela não pegou esse pedido, não deu atenção ao que o cliente queria, ela apenas, simplesmente, nua e crua, ela fez um julgamento errôneo. Então, ela não deu a oportunidade do cliente falar para que era. E eu
essa artesã tá chorando até hoje, porque, olha, eu vendi mais de 15 bonecos para ele. A média de bonecos que é de um valor ou outro, porque depende do tamanho, depende do personagem, se é mais complicado ou não, tal. Enfim, um boneco aí varia numa média de 700 a 800 reais. E isso lá atrás, tá? Isso no tempo da pandemia, né? Não foi agora, não. Isso faz o quê? Uns 3 anos? 3 anos, mais ou menos. Então, já era uma grana legal. Hoje, eu faria para ele um boneco aí, no mínimo, por R$ 1.500, tá? Um boneco daquela qualidade que eu fiz. E aí, eu aproveitei essa oportunidade e vendi. Mas por que eu tô falando dele, né? Faz sentido para ele, como cliente, para a irmã dele, que é psicopedagoga, esse tipo de boneco. Então, não era um boneco para fins eróticos, por fetiches. E se fosse também eu faria, porque eu acho que não tem nada demais. Eu tô aqui para trabalhar, a cliente pediu, eu vou e faço. Esse é o meu trabalho, enfim, e ponto. Mas fazia sentido para ele que os bonecos tivessem pênis, tivesse pelos pubianos, tivesse pelo nas axilas, tivesse um tórax de homem mesmo. Fazia sentido, porque ela precisava disso para poder ajudar esse público que são os pacientes dela. Então, essa artesã teve o quê? Um preconceito. Ela se fechou no mundinho dela, né? E não quis fazer. Então, a gente perde grandes oportunidades. Ela perdeu o barquinho e eu, graças a Deus, eu entrei nesse barquinho. Depois disso, ele também, uma amiga dele, que tem sexy shop, viu um boneco que ele ia entregar para a irmã e ficou assim simplesmente encantada. E pediu um boneco, que eu fizesse um boneco para ela. Mas com roupa, tudo certinho, um boneco, tá bonitinho. Ela colocou de decoração no sexy shop dela. E ela não conseguia manter o boneco ali, porque ela colocava, o pessoal vinha e comprava. Ela colocava, o pessoal vinha e comprava. E eu vendi vários bonecos também para ela, para colocar como decoração lá no sexy shop. Aí veio realmente a pandemia para ela também lá, ela não pude mais abrir o sexy shop, e aí ela não fechou o sexy shop, e acho que agora ela está já nativa novamente. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque as oportunidades na vida da gente passam e a gente não está preparada, a gente não está com aquele feeling de prestar atenção. Então, a oportunidade passa na sua vida. Se você não tiver esse feeling a mais, ela vai embora. E a bênção de Deus chegou na sua porta, você não abriu a porta. A única coisa que você tinha que fazer, abençoada, é abrir a porta para a bênção de Deus entrar na sua vida. E eu abri as portas e Deus me abençoa assim infinitamente. E eu sempre peço para que Deus me capacite, para que Deus coloque nas minhas mãos o trabalho, né? O trabalho a ser feito, e que Ele me capacite na hora que eu estiver falando com você, para que você entenda que você também é uma pessoa que pode estar fazendo, que você é uma pessoa capaz de estar fazendo. E eu não fazia esse tipo de boneca de pano. Eu ouvi críticas absurdas, críticas que me deixaram muito para baixo. Só que eu também não dei ouvido para essas críticas. Foi difícil? Foi. Tive momentos fortíssimos de desistir? Tive sim. Eu acreditei que eu não era capaz? Acreditei. Eu, por muitas vezes, ao longo da minha vida, eu sempre, eu acreditei muito de que eu não era capaz. Só que eu agora acredito que sou capaz. Porque a boneca de pano realista me fez perceber isso, me fez acreditar que eu sim sou muito capaz de fazer tudo o que eu me propor a fazer, sem desculpas. Se eu ficar dando desculpas, o meu medo vai aumentar, a minha autoestima vai abaixar, a minha autoconfiança vai pro ralo. Então, se eu ficar com medo e falar,
não, não para as oportunidades, e sim para o meu medo, ele vai crescer como um monstro e vai me engolir e vai me derrubar. Assim como pode também derrubar e destruir você. Então, não ouça a voz do medo. Medo, gente, é normal, todo mundo tem. Todo mundo tem esse medo. Mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. Nós temos que enfrentar o medo. Ir mais além, fazer o que tem que ser feito. Se eu não tivesse ido atrás, se eu tivesse desistido, porque vou te falar a verdade, o curso que eu fiz me dava vontade de desistir de tudo, porque muito difícil, uma linguagem muito difícil. E como eu vi naquele método, naquela oportunidade, eu transformei algumas coisas, peguei técnica de uma, técnica de outra, e fui transformando, e aí eu fiz o método que eu tenho hoje, que é o método Costurando Segredos 2.0. Então, eu fiz com que a coisa andasse, mas por que eu fiz que o método fosse mais fácil? Porque, assim como eu fui resgatada praticamente desse limbo, que eu fui resgatada das minhas dores, dos meus traumas, das minhas frustrações, dos meus medos, das minhas crenças limitantes, que eu achava que tudo que eu fazia, nada dava certo, né? Então, essas crenças foram prejudicando a mim. Eu tenho certeza que prejudica muitas vezes as pessoas que você que está me ouvindo. Então, eu quis ir. E esse é o meu propósito, de fazer você, mulher, saber que você também pode, assim como eu consegui, você também pode. Você também pode ser transformada, basta você querer. Agora, se você ficar dando desculpa, se você ficar ouvindo as suas desculpas, aí a coisa não rola. O que mais acontece é você ouvir a sua própria desculpa. Porque o meu marido, eu não faço, porque o meu marido, ele não me apoia. Pera lá, né? Pera lá, nem eu te apoiaria, porque se você joga a responsabilidade, a culpa nas costas dele, é porque realmente você não é capaz de você se assumir como mulher. Pera aí, né? Nós, mulheres, somos e temos o direito de fazer e correr atrás daquilo que a gente quer. Eu não estou falando para você chegar no seu marido hoje e dar 5 tapas na cara dele porque ele não te apoia. Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que conquistar o espaço dentro de você. Não é nem o espaço da sua casa, é o espaço dentro de você. De você se acreditar, de você se confiar. E o resto é resto, gente. As pessoas que não acreditam em você vão passar a acreditar. Ou não. Hoje, fazendo as bonecas realistas que eu faço hoje, ainda tem pessoas que não acreditam. Pessoas da minha própria família, que ainda não acreditam. E eu estou fazendo o que para eles? Eu não posso fazer nada por eles. Eu acredito. E para mim, isso é que é importante. Então, se eles não acreditam, pouco me importa, porque eu acredito, a minha geladeira não fica mais vazia, eu posso comprar aquilo que eu quero, eu posso estar viajando com dinheiro do artesanato. Então, tem alunas minhas que não querem vender, e eu respeito, elas apenas querem fazer. Só que elas correm um grande risco, porque vão querer as bonecas que elas fazem. Eu tenho alunas que entraram no método apenas para aprender. E vendeu a boneca. Fazer o quê? Mostrou para aquela fulana lá, aquela abençoada, gostou, ela pega e vende, ela vai e faz outra. Eu tenho alunas que vendeu 20 bonecas por uma única cliente. Eu tenho alunas minhas que venderam bonecas sem ter ainda entrado no método, só de mostrar as bonecas que eu faço, que está lá divulgando na internet, só de mostrar,
ela já vendeu 2 bonecas. Então, praticamente, ela se sentiu obrigada até de entrar no método, porque ela já tinha vendido bonecas sem ter ainda entrado no método. Então, as bonecas se vendem muito fácil. Se você não quiser vender, ótimo, eu dou maior apoio, faz sim para você, para sua autoestima, faz sim para você dar de presente. E se você quiser vender, pode ter certeza que você vai ter muito sucesso. Só que o que você tem que fazer? Arregaçar a manga e fazer o que tem que ser feito. É entrar neste barquinho. É não perder as oportunidades, as bênçãos que Deus manda na nossa vida. É ter um olhar de oportunidade. As oportunidades na vida da gente sempre estão ali prontas para serem colhidas. A árvore está no fruto, o fruto está na árvore, esperando você colher. Se você não colhe, ela cai, apodrece, enfim, viram nada, né? Então, se você tem essa oportunidade, a oportunidade está passando aí para você, se você não pegar, você vai ficar na mesma. E eu vou respeitar você do mesmo jeito. Porque tem gente que gosta de viver do jeito que está vivendo agora. Sem um sentido na vida, sem um rumo na vida, apenas vendo a internet, aí vendo os anos passarem. Eu respeito. Tem gente que gosta de viver assim, eu respeito. E eu respeito também aquele que quer ir, que tem um compromisso de querer crescer. Então, gostou desse conteúdo? Fantástico, não é verdade? Compartilha com aquela mulher também que se sente oprimida, que acha que não pode fazer. Compartilha esse vídeo com ela, porque eu sei que ela vai gostar, assim como você gostou também.